Bora mergulhar de cabeça em um dos livros mais impactantes já escritos, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Hoje a gente vai analisar os momentos cruciais dessa história para entender como um sonho de liberdade pode, passo a passo, se transformar em uma tirania brutal. E já vamos começar direto na ferida, com a frase que, no fundo, resume toda a ironia e a tragédia da história. Essa citação, que só aparece lá no finalzinho, é o destino sombrio para onde toda aquela revolução caminhou. Ela é a mais pura definição da hipocrisia que se instala no poder. Agora, é importantíssimo deixar uma coisa bem clara. Isso aqui não é, de jeito nenhum, uma historinha para criança. Orwell escreveu o livro como uma crítica feroz à Revolução Russa de 1917 e principalmente ao regime totalitário de Stalin que veio depois. Cada personagem, cada acontecimento ali, na verdade, espelha um pedaço daquela história real. Então, como é que tudo isso começa? Bom, como quase toda revolução, né, nasce da opressão, da escuridão, mas com uma faísca de esperança. Começa com um sonho de um futuro melhor e um idealista para acender essa chama. O ponto de partida de toda a revolta era o Sr. Jones, o dono da granja. Pensa nele como o antigo regime, a monarquia, o sistema opressor. Para os animais, a vida era só exploração. Eles nasciam, trabalhavam até não aguentar mais e, quando ficavam velhos ou inúteis, o destino era o abate. Não existia futuro. E é nesse cenário de desespero que surge essa faísca. O velho major, um porco já idoso e muito respeitado, reúne todo mundo e joga a semente da rebelião. A mensagem dele é direta e muito poderosa. A culpa de todo o sofrimento é do homem, que só consome e não produz nada. A solução? Se livrar do homem de uma vez por todas. Bom, o velho major morre, mas as ideias dele continuam bem vivas. E quem pega essa bola para levar adiante? Os porcos, que eram considerados os mais espertos. Eles organizam os ensinamentos do major em uma filosofia completa, que eles chamam de animalismo. A ideia principal era a união. Todos os animais são camaradas, juntos contra o inimigo humano. Um ideal super nobre de igualdade. E para garantir que essa nova sociedade não se perdesse no caminho, eles criaram regras. 7 mandamentos, escritos bem grande na parede do celeiro. Eram leis sagradas que não podiam ser mudadas de jeito nenhum, feitas para impedir que os animais cometessem os mesmos erros dos humanos. Guardem bem esses mandamentos, porque a história da distorção deles é a chave de tudo. Ok, revolução feita, Sr. Jones expulso, sucesso. Mas, e agora? Quem manda? A liderança quase que naturalmente cai no colo dos porcos, e é exatamente aí que a primeira rachadura nesse sonho de utopia começa a aparecer. Logo de cara, a gente vê 2 figuras que vão bater de frente: Bola de Neve e Napoleão. E eles não podiam ser mais diferentes. O Bola de Neve é o idealista, o cara das ideias, que sonha com um futuro melhor para todos, como o projeto do moinho de vento. Já o Napoleão, ele é mais calado, mais na dele, mas extremamente ambicioso e calculista. Ele não quer debater ideias, ele quer o poder. E essa briga pelo poder não termina com um debate civilizado, não. Termina na base da força bruta. Napoleão, que vinha criando em segredo 9 cachorros ferozes, solta eles para cima do Bola de Neve, que foge para nunca mais voltar. É um golpe de Estado, na cara dura. A partir dali, as reuniões acabam, o debate morre e um comitê só de porcos passa a decidir tudo. O poder agora está na mão de um só. Mas como é que se justifica uma coisa dessas para os outros animais? Ah, aí entra em cena a propaganda pesada. Napoleão tem um porta-voz perfeito, o porco garganta. E a tática dele é sempre a mesma, o medo. Qualquer um que ousasse questionar as novas ordens ouvia a mesma ameaça. Vocês não querem que o Jones volte? Querem? E pronto. Com essa chantagem emocional, qualquer discussão acabava na hora. Com o poder absoluto nas mãos, os porcos começam a, digamos, aproveitar umas regalias que antes eram só dos humanos. Mas e as leis sagradas da revolução? Quebrar as regras assim, na frente de todo mundo, pega mal. Então eles encontram uma solução muito mais sutil e perversa. Eles não quebram as leis, eles reescrevem as leis. A primeira mudança é quase imperceptível, super esperta. Os porcos se mudam para a casa do Sr. Jones e, claro, começam a dormir nas camas. Quando os outros animais estranham, eles são levados até a parede do celeiro e percebem que o mandamento mudou um pouquinho. O Garganta explica: o problema nunca foi a cama, o problema são os lençóis, que são uma invenção humana. Genial, né?
E essa tática de torcer as palavras não para por aí, não. Depois de acharem umas garrafas de uísque, adivinha? Os porcos pegam um gosto pela bebida. E como num passe de mágica, o quinto mandamento também ganha um adendo. A proibição agora não é mais beber álcool, e sim beber álcool em excesso. Mais um privilégio que é justificado com uma pequena alteração no texto. Agora a gente chega no ponto mais pesado da história. Napoleão começa a executar publicamente animais que ele acusa de traição. Isso viola o mandamento mais importante de todos. Mas, quando os animais, apavorados, vão checar a parede do celeiro, eles descobrem que a lei agora permite matar, desde que seja sem motivo. E, claro, na cabeça do Napoleão, sempre existe um motivo. E para a gente sentir na pele o tamanho dessa traição aos ideais da Revolução, o livro foca na história do Sansão, o cavalo. Ele é o símbolo do trabalhador fiel, aquele que acredita cegamente na liderança e se doa de corpo e alma pela causa, sem nunca questionar nada. Para tudo o que acontecia, para qualquer problema, para qualquer dificuldade, o Sansão tinha uma resposta na ponta da língua. Esse era o seu lema. Ele era literalmente a força que movia a granja. Ele se sacrificava todos os dias, achando que o esforço dele ia resolver tudo. Só que, além do trabalho duro, o Sansão adotou um segundo lema. E esse, infelizmente, foi o que selou o destino dele. Sua fé cega no líder fazia com que ele nunca desconfiasse, nunca questionasse, mesmo quando as coisas estavam claramente indo para o caminho errado. Ele é a personificação da lealdade que não pensa. E o resultado de tanto esforço, de tanto se doar, foi trágico. Um dia, o corpo dele não aguenta mais e ele desmaia, exausto. Ele já não serve mais para o trabalho. Napoleão e os outros porcos, então, aparecem com uma cara de grande preocupação e prometem que ele vai receber o melhor tratamento médico possível na cidade. E aqui vem o golpe final. A traição mais cruel de todas. Quando a carroça chega para buscar o Sansão, o Benjamim, o burro, que era um dos poucos que sabia ler bem, entra em pânico. Ele lê o que está escrito na lateral da carroça e grita para os outros. O Sansão não estava indo para um hospital. Os porcos venderam seu seguidor mais leal para o abatedouro, para ser transformado em cola. E o dinheiro usaram para comprar mais uísque. A morte do Sansão é um marco. É como se o último pingo de esperança e inocência da Revolução tivesse ido embora com ele. A partir daí, os porcos não precisam mais nem disfarçar. A Revolução completou um ciclo perfeito e os novos chefes se tornaram idênticos aos antigos. E a transformação, que antes era só nas atitudes, agora se torna física, visível para todo mundo. Um belo dia, os animais olham e não acreditam no que vem. Os porcos estão andando em duas patas, igualzinho aos humanos. E para completar a cena de horror, eles carregam chicotes, o maior símbolo da opressão do Sr. Jones. O primeiro mandamento foi para o espaço. Lembra daqueles 7 mandamentos, a base de tudo? Pois é, eles somem. E no lugar, na parede do celeiro, só tem uma única frase. E essa frase resume com uma perfeição cruel a nova realidade da granja. A palavra iguais continua ali, mas agora ela não significa mais nada. É a desculpa perfeita para criar uma elite e oprimir todo o resto. E o livro nos deixa com essa imagem final que é simplesmente arrepiante. Os outros animais, do lado de fora, espiam pela janela da casa e veem os porcos jogando cartas e bebendo com os fazendeiros humanos. E naquele momento, os rostos se misturam, as vozes se confundem, e já não dá mais para saber quem é porco e quem é homem. O revolucionário virou o tirano. E fica a pergunta no ar. Quando a gente luta contra monstros, qual é o cuidado que a gente precisa ter para não se tornar um deles?